vocês, a nossa agência na Caixa Econômica Federal é a 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. A nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre.com. Ofertas@aclivre.com. Aqui no rodapé do vídeo fica correndo para vocês durante toda a transmissão os nossos dados bancários também. Então, a Irmandade se esforce nessa parte, como disse aos irmãos. Temos diversos compromissos a sanarem aqui até o dia 10 e contamos com a colaboração da igreja, esperando em Deus que o Espírito Santo toque nos vossos corações e que todos nós sejamos prontos a obedecer, fazendo a boa vontade de Deus. Não tenho dúvida de que o Senhor também nos abençoará. Vamos orar para agradecer as ofertas? Senhor bondoso Deus, Pai celestial, colocamos diante da Tua presença as ofertas do Teu povo, que de todo o coração tem ofertado na Tua santa obra. Ó Deus que tudo pode, vem, Senhor, com graça e com poder, mostrando a Tua benevolência para com as nossas almas, ó Senhor. Recebe no céu a nossa adoração e que possa ser aceita como incenso de suavidade diante do Senhor. Multiplica na vida da nossa irmandade e faz, Senhor, com que os nossos corações estejam sempre em Ti, voltados para o Teu reino, porque esse é o grande indício também de conversão diante de Deus. Agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos para a palavra, então. Queria pedir, por favor, aos irmãos, às irmãs que estão em casa, se puder, queridos, coloquem-se em pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. O Senhor nos abençoará. Deixa eu anotar aqui, para depois passar para os meninos também. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 16, no verso 15. Até o verso 22. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 15 a 22. Lemos, amados irmãos, com a ajuda de Deus e a boa direção do seu Espírito Santo em nós. Amém. Sansão é traído por Dalila. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, se me livrarei, porque ela não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando antes foi rapado. Somente até aqui, irmãos. Amém.
Irmãos queridos, uma passagem bastante conhecida, tema até de filmes, né? De produções aí cinematográficas, a história de Sansão e Dalila. Acho que novela também, né? Não me lembro se a Record já fez. Mas, enfim, é uma história bastante conhecida por todos nós, que traz junto de si um ensinamento gigantesco, né, vindo da parte de Deus. A gente se lembra da história de José, que por muito falar, seus irmãos acabaram lançando-no no cárcere, venderam-no. Pede para esperar um pouquinho. Venderam-no, ele foi para os ismaelitas, foi prisioneiro, depois chegou a ser governador. Mas até lá, meus irmãos, foi um pedaço muito difícil que ele teve que enfrentar. Vamos quase dar um pouquinho mais de som no meu aqui, nesse aqui, no primeiro aí. E Sansão sofreu o maior de todos os males, que foi, ainda é e sempre será, confiar na pessoa errada. Abrir o coração para quem não deve abrir. Às vezes nós parecemos uma mala velha, irmão. Né? Qualquer coisa está abrindo, está falando. Meus irmãos, hoje a palavra vem advertir a todos nós. Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você conta os teus segredos. Cuidado para quem você mostra as tuas fraquezas. Muito cuidado. Porque nem todos têm boas intenções e querem o teu bem. Nem todos estão dispostos a te perdoar, a te entender. Na maioria das vezes, nós olhamos sempre o lado pior de todas as situações, o lado pior de todas as ações. Mas aqui junto de nós, essa noite, tem um que conhece o coração arrependido, conhece o coração contrito, conhece o coração de adoração e conhece o coração de falsidade também. Santo é o Senhor. Pode ser que você tenha se decepcionado por ter confiado na pessoa errada. Não se culpe por isso, porque a má intenção estava no coração dele. Abaixou aqui, irmão Cosmo. Estava no coração dele e dela, e não no teu. Mais um pouquinho. O desejo está ótimo. O desejo do teu coração era bom. Era de simplicidade. Era de amizade, de carinho, de cuidado. Mas aquele que te ouviu, não. Aquele que te ouviu tinha um coração ardiloso, tinha um coração maldoso, um coração de maligno, com uma intenção maligna. Em algum momento, lembrou-se da sua fraqueza e lançou ela no teu rosto, e hoje tu estás sofrendo. Mas o Senhor está mandando a palavra e diz a todos nós: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sansão era nascido de Deus. Nazireu quer dizer vindo, nascido de Deus. Ele era uma escolha de Deus no ventre da sua mãe. E a única obrigação que lhe cabia era guardar um segredo. Mas homem, irmão, irmã, nós homens, mulheres, faremos sempre e falharemos sempre. Mas o Senhor conhece o coração, e até na hora da morte de Sansão, ele foi honrado. Porque imagine, irmãos, o quanto ele se arrependeu quando lhe tiraram os 2 olhos. E zombaram dele. E no último momento, quando os seus cabelos já tinham crescido e voltado à sua força, irmãos, ele disse: Senhor, não por mim, mas agora dai-me uma última vez uma força para eu me vingar de todos aqueles que zombaram do teu nome. Glória ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, há irmãos entre nós que pecam, que erram, que falham e são excluídos, extirpados, matados, enfim, desmembrados vivos. Sansão, assim que cresceu o cabelo, ele teve a sua força de volta. Davi, depois que passou o período do seu arrependimento e acertou as contas com Deus, quando o profeta Natan foi ter com ele, virou homem segundo o coração de Deus. Igreja de Deus, em Jesus Cristo e na santa palavra, sempre haverá perdão, irmãos. Glória a Deus nas alturas, sempre haverá perdão. E se nós tivermos que vir aqui em algum momento para pregar uma outra palavra que não seja essa, irmão, não é aquilo que cremos, não é o evangelho que conhecemos, não é o Cristo que se apresentou a nós para nos acusar, para nos destruir, já tem o diabo, irmãos.
Então, se você está passando por um período de acusação, não aceite acusação de homem, não aceite acusação de igreja, não aceite acusação de pastor, de ancião, de quem quer que seja. O Senhor Jesus é quem te justifica, e através da sua santa palavra Ele te diz: glória ao nome do Senhor, aquele que te esvaziou voltará a te encher, que é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, amados irmãos, acontecem essas coisas na nossa vida para que nós aprendamos. O Senhor permite a queda para que nós aprendamos. A criança só aprende a andar quando cai, só aprende a andar de bicicleta quando cai. Porque aí ele anda com mais prudência, anda com os pés mais firmes. Não importa o que você está passando, o Senhor te diz: eu te levantarei com mão forte. Glória a Deus nas alturas. Eu te levantarei com a destra do meu poder, mas guarda o teu segredo entre você e o teu Senhor. Guarda o teu segredo entre você e o teu Deus. Não conte a ninguém os mistérios de Deus para contigo. Não conte a ninguém o tratado de Deus para contigo. Lembra de José, lembra de Sansão, lembra de todos aqueles que falam muito. Lembra da palavra que diz: seja pronto a ouvir e tardio no falar. Quantas e muitas vezes tem tratado de Deus a nossa vida, e às vezes a coisa se atrapalha, porque nós falamos muito, irmão. Mas o Senhor te disse: se você guardar esse segredo entre mim e ti, se você permitir que o seu coração seja tocado por mim essa noite, te diz o Senhor, se você estender a tua mão para esta santa palavra, te diz o Todo-Poderoso, eu te farei chegar no pódio de campeão. Eu te farei chegar, serva de Deus, na lista das vitoriosas, na galeria dos heróis, porque tão somente tens guardado a palavra de Deus, esforçado-te em servir ao Senhor, o Senhor te diz pela palavra: eu te justificarei. Então, irmãos, por 3 vezes ela insistiu e pegou-lhe na sua fraqueza, na sua carência, no seu desejo de homem. Qual é a Dalila da tua vida? Um vício? Um mau hábito, uma fraqueza, um pecado, que insiste por uma, insiste por 2, insiste por 10, até que te persuade, até que te derruba, até que te vende para os filisteus, até que faz de você escravo. Será que a Dalila permitiu que os teus olhos fossem furados? É uma mulher? É um homem? É uma prisão espiritual que você se colocou? Seja o que for, Deus vai tirar essa Dalila da tua vida hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai dar um espavento nesse espírito imundo, e ele vai sair da tua vida no nome do Senhor Jesus. Satanás, Jesus Cristo te repreende agora pela palavra. Retira-te dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. Sai dessa casa agora, sai desse casamento agora, sai dessa família agora, sai dessa empresa, em nome do Senhor Jesus. É o Senhor que te dá ordem, imundo. Sai da vida do povo de Deus. Tentação demoníaca que vem para tirar a alegria da irmandade, vem para tirar a fé, vem para tirar o contentamento. Agora vem chegando aí uma nova variante dessa doença, e outra variante, e outras tantas. Mas saibam que o nosso Redentor vive. Ô Dalila, o nosso Deus vai pegar você. E justificará a sua amada igreja. E cuidará de todos nós. Ele nos ajuntará embaixo das suas asas, como a galinha junto os seus pintinhos. Sinta-se, irmão, protegido pelo Senhor, como uma criança que cai. A Helena às vezes cai uns tombos em casa e corre chorar no nosso colo, e chora, e dali um pouco passa e volta a brincar. Assim tu és, assim somos nós, como uma criança. Se tu caíste, me permita te abraçar essa noite, diz o Senhor. Não te envergonhes de ter caído, não te envergonhes de ter sido enganado, não te envergonhes de se sentir ultrajado ou traído, seja como for. Não fica triste por isso. O mal, aquele que faz o mal, faz para si mesmo. Não foi o que o Senhor disse na sua palavra: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus conhece o intento de cada coração. Você não tem do que se justificar. O Senhor conhece o que está em você. E por isso a palavra vem e te diz: ó minha amiga, ó meu irmão, minha irmã, não se entristeça, receba alegria da parte de Deus, porque a tua inocência fará de ti um campeão, um vencedor na presença de Deus.
Mas ser inocente não nos permite ser recorrentes no mesmo erro. E o Senhor está usando essa oportunidade de onde você está sofrendo um bocadinho para te dizer: aprenda com isso, meu servo, minha serva. Aprenda a guardar os segredos de Deus em você. Não os revele a ninguém. Peça a Deus para que te fortaleça. E na hora da tua angústia, corre aos pés do Senhor. E quando tiver que pedir ajuda a um irmão, a uma irmã, irmão, eu queria te pedir, no nome de Jesus, que você ore por mim, por favor. Estou passando um processo que preciso de oração. Mas o que é, irmão? Ô, irmão, Deus o sabe, o Senhor conhece tudo, só me ajuda em oração. Se ele e ela forem teu irmão de verdade, te amar em Cristo, vai te abraçar e dizer: pode deixar, irmão, nós vamos interceder junto por essa causa. E o Senhor te dará a vitória. Depois me conta se o Senhor te deu a vitória ou não. Irmãos, assim foi com Sansão. Uma falha, depois veio um acerto. Bem verdade que custou-lhe a vida, porque não há erro que fique sem reparação da nossa parte ou da parte de Deus. Mas não é isso que Deus quer para nós essa noite. O Senhor quer colocar no nosso coração um espírito elevado, um espírito de paz e de graça. E dizer, seja o que for que você está passando, seja qual for a tua situação, irmão, prego isso abraçado na Bíblia, crendo de toda a minha alma, porque o dia que eu deixar de crer nisso, eu não quero estar mais aqui enganando ninguém, jogando minha juventude fora. Já falei isso para vocês, deixando de estar com meus filhos, deixar de descansar. Eu só quero vir aqui, irmãos, para poder fazer a diferença na vida de vocês. Eu sei que pode parecer presunção, eu sei que pode parecer altivez, pode parecer, enfim, o que vocês quiserem pensar, mas Deus conhece o meu coração. Eu vim aqui para fazer a diferença. Eu vim aqui para pregar para você e dizer: perdoados estão os teus pecados. Pode ser o que for. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, receba perdão aí agora. Alamaia. E o Senhor vai tirar essa salimanda, súria cantai. O Senhor vai tirar essa sanguessuga que está agarrada em você, sugando a seiva da palavra, fazendo de você um escravo do pecado, porque você já se anulou, você já se enterrou vivo. Fala: agora já estou perdido. E aquele famoso ditado: está no inferno, abraça o capeta. Não, irmão, está no céu, abraça Jesus Cristo, teu Senhor. Abraça essa palavra, receba o perdão de Deus, receba a tua vida espiritual de volta. Receba a linguagem aí de volta, receba a unção da palavra de volta, receba aquela alegria, o dom da música, o dom da oração, o dom da profecia. O Senhor está arrancando agora todo o empecilho da tua vida, toda trava, toda prisão que o diabo lançou em você. O Senhor está arrancando pela virtude dessa palavra e diz: eu não desisti de ti, não desistirei jamais. Jamais te deixarei, jamais te desampararei. Continua firme, louvando ao Senhor com alegria, porque os dias da alegria estão voltando na tua casa. Eles baterão na tua porta e você sentirá o abraço de Deus, o perdão de Deus confirmar-se-á pelas obras que Deus começa a fazer na tua vida. Irmão, Deus me mostra uma multidão de cadeia caindo. Seja livre, povo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus.